Olá, meus queridos. Prazer estar aqui com você mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a inscrever-se, a dar um like aí, compartilhar os vídeos que nós temos aqui no canal com outras pessoas. Será um grande prazer poder alcançar mais pessoas com a informação que nós trazemos aqui. Eu quero compartilhar com vocês aqui a resposta que foi dada pela Sociedade Torre de Vigia, uma carta endereçada a mim mesmo. Está aqui, ó, pode ver. Alexandre Moraes Nascimento, Queimados, Rio de Janeiro. Essa foi uma resposta a uma sequência de cartas que eu escrevi lá no ano de 2014. Você pode ver, está vendo aqui escrito 2014, certo? E como eu já disse aqui no canal, eu já havia despertado totalmente a respeito dos enganos da Sociedade Torre de Vigia em 2014. Nessa época eu estava servindo como ancião. Eu já servia como ancião desde o ano 2000. Então, 2000 a 2014. Eu saí do corpo de anciãos em 2019, eu fui expulso do corpo de anciãos porque eles me consideravam alguém em que não poderiam confiar mais, né? Porque eu já não demonstrava a minha devoção à organização e ao corpo governante como antes eu fazia ou como a maioria dos anciãos fazem. Então, em resultado disso, de eu não ser mais um escravo cego do corpo governante, isso estava evidente da maneira como eu subia a tribuna, fazia minhas partes, direcionava as pessoas para a Bíblia, direcionava as pessoas para Jeová, exaltava o nosso Senhor Jesus Cristo e não falava nada da Sociedade Torre de Vigia, do corpo governante. Então isso irritou os anciãos e então, junto com o viajante, o superintendente de circuito, em 2019 eles me expulsaram do corpo de anciãos. Mas nessa época aqui eu já estava querendo demonstrar para a organização que tinha muitos erros doutrinários, muitos erros absurdos na sua forma de ensinar. Por exemplo, o livro Clímax de Revelação, você vê aí a capa dele, né? Clímax de Revelação, aquele livro que tem o objetivo de explicar versículo por versículo do livro de Apocalipse. Esse livro, nós estudamos ele umas 3 vezes ou mais, talvez, no estudo de livro de congregação. Eu sei que eu fui dirigente desse livro umas 3 vezes. Na última vez, como nós tivemos muitas mudanças na geopolítica, eles tiveram que modificar diversos significados das profecias citadas no livro de Apocalipse. E aí lançaram uma brochurinha para os dirigentes, para os irmãos, com todas as explicações adicionais que deveriam ser modificadas do livro. Porque era inviável a gente, né? No começo a gente tinha que rabiscar um parágrafo, cortar uma frase, escrever na lateral do livro, na margem. Mas isso é muito desgastante. Então eles produziram uma brochurinha com as explicações adicionais do livro Clímax de Revelação, já que mudaram as suas verdades anteriores, já não eram mais verdades no último estudo. Em consequência de uma observação mais atenta ao livro, eu então detectei uma discrepância cronológica. Eu vi ali algo que estava um pouco acrônico, fora da cronologia bíblica e fora da lógica racional. Então eu escrevi algumas cartas questionando sobre o livro Clímax de Revelação. Eu até pontuei aqui, ó, na carta, eles citam o livro Clímax de Revelação aqui nessa parte, que é uma resposta à pergunta que eu fiz. E eu questionei o fato dos anjos terem sido desencaminhados por Satanás, conforme está em Apocalipse no capítulo 12, se não me falha a memória, vamos ver aqui. No capítulo 12 de Apocalipse diz que Satanás arrastava 1/3 das estrelas do céu e eles disseram que isso aconteceu antes do dilúvio. Eu questionei. Por que eu questionei? Porque se nós formos lá no livro de Apocalipse, e já eu vou ler a resposta que eles deram, fica aí com a gente, você vai ver que o livro de Apocalipse já começa assim, ó. Antigamente era escrito Revelação, né? Revelação. Por isso que o nome do livro é Revelação, seu grandioso clímax está próximo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, ou revelar, abrir, né? Demonstrar algo que está escondido. Então não é errado o nome Revelação, mas era mais para ficar diferente das outras Bíblias das outras igrejas. Porém, por fim, acabaram voltando para usar Apocalipse na tradução do Novo Mundo de 2015, em português, a cinza. Aí começa o livro assim, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve.
E ele enviou o seu anjo e apresentou por intermédio, tal. Aí se você vai ver, primeiro ele diz que foi revelado a ele a revelação referente a coisas que têm de ocorrer em breve, ou seja, de eventos futuros, certo? E aí se você continuar vendo o livro, como é que se diz? De Apocalipse, você vai ver que o escritor João, que estava preso lá na ilha de Patmos, disse que por inspiração ele veio a estar no dia do Senhor. Ou seja, ele viu o futuro em sinais, em forma de eventos simbólicos, por exemplo, né? Uma fera subindo do mar. E aí, claro, talvez João não entendesse o significado daquelas visões que ele teve. Mas o que ele mostra aqui é que o que ele está vendo são eventos futuros, coisas que têm de ocorrer em breve. Em breve quando? No passado? Não, em breve no futuro. E aí no capítulo 12, você pode ver aí, na Bíblia, que diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas. E ela estava grávida, e ela clama nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. É interessante que a explicação da torre de vigia é que essa visão aqui significa que essa mulher vestida de sol é a organização celestial de Jeová. Essa é a explicação que eles dão nas suas publicações. É a organização celestial de Jeová, que tem também uma parte terrestre, que é a sociedade torre de vigia, na visão deles. E essa luz, esse filho varão que ela dá à luz é o reino de Deus, que segundo eles ensinam, começou em 1914. Agora olha só então a discrepância cronológica. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança para baixo à terra. E o dragão ficou parado diante da mulher, que estava para dar à luz, para que quando desse a luz pudesse devorar-lhe o filho. Então, claro, naturalmente a gente entende aqui que essa serpente, né, que foi vista lá, o grande dragão, refere-se a Satanás, o diabo, e ele arrasta 1/3 das estrelas. A torre de vigia explica que refere-se a anjos. Então ele desencaminhou 1/3 dos anjos, e ele está fazendo isso neste momento em que a mulher está para dar à luz, em 1914, conforme eles ensinam. Mas você vê que a explicação que eles dão aí é que Satanás arrastou 1/3 das estrelas antes do dilúvio. Ora, João está vendo um evento futuro que, segundo eles, está para se cumprir ali em 1914. João, no primeiro século, 1914, ou seja, uns 18 séculos no futuro. João está vendo um evento, segundo eles, que se cumpriria ali em 1914. Então eu escrevi questionando. Não faz sentido Satanás ter arrastado 1/3 das estrelas antes do dilúvio, se João está vendo algo que vai acontecer no futuro. E aí eles explicaram assim. Porque eu escrevi várias cartas, eles explicaram um monte de baboseira, eu não aceitei e continuei escrevendo. Aí eles falaram: escrevemos-lhes, prezado irmão Nascimento, escrevemos-lhe em resposta à sua carta de 16 de setembro, corrente, fazendo alguns comentários sobre o que havíamos dito em nossa carta de 8 de setembro de 2014 sobre a materialização dos anjos que se rebelaram contra Jeová e se tornaram demônios. Isso foi o que aconteceu lá antes do dilúvio. Lembra? Gênesis capítulo 6, que fala que os filhos de Deus tiveram relações com as mulheres. E aí também fala que surgiram os nefilins. E aí Deus decidiu obliterar da terra, da superfície da terra, os homens que criou, porque toda a sua inclinação era má o tempo inteiro. Isso foi uma rebelião de anjos. E também é citado no livro de Enoque, né? Se você vê lá, fala de 200 anjos que fizeram um pacto e eles então vieram e tiveram relações com as mulheres, se tornaram ali poderosos, ensinaram um monte de coisas para os homens e tal. Muito bem. E aí eu expliquei nas minhas cartas que esse evento não tinha nada a ver com aquele citado lá em Apocalipse, Satanás arrastar 1/3 das estrelas, porque o que João está vendo é para o futuro. O dilúvio aconteceu lá atrás. Segundo a cronologia da Torre de Vigia, o dilúvio aconteceu no ano 2370 a.C. E o que João está escrevendo ali, ele está escrevendo no primeiro século. O livro de Apocalipse, segundo a Torre de Vigia, João escreveu no ano 96, depois de Cristo. E o que ele está vendo é para o futuro.
Continuando aqui então a carta. A Bíblia é bem clara ao indicar que o primeiro ato premeditado de rebelião do anjo que se tornou Satanás foi desviar Adão e Eva. Eu não questionei isso. Isso ocorre bem antes dos dias de Noé, sem ter nada a ver com o que eu falei dos anjos que se rebelaram lá nos dias de Noé. A Bíblia faz, portanto, clara distinção entre a ocasião em que o anjo se tornou rebelde e a ocasião em que demais anjos se tornaram rebeldes. Claro que sim. Satanás ter se rebelado e desencaminhado Adão e Eva é uma coisa. Os outros anjos terem tomado a sua iniciativa, e esse foi o meu questionamento, eles poderiam, por iniciativa própria, terem decidido ter relações com as mulheres sem a interferência de Satanás. Porque cada anjo é individual. Assim, quem foi que desencaminhou Satanás? Ninguém, foi ele mesmo. Da mesma forma, os próprios anjos poderiam ter decidido por si mesmos, que a Bíblia não diz que foi Satanás que desencaminhou eles. A Bíblia não diz isso. Quem diz isso é a torre de vigia, não é a Bíblia. Aí eles estão violando 1 Coríntios 4:6, indo além do que está escrito. A Bíblia simplesmente diz que os filhos de Deus tiveram relações com as mulheres. Tem nada a ver, não fala nada de Satanás ali desencaminhar eles. Continuando então aqui na carta. Depois da rebelião dos dias de Noé, não há qualquer menção na Bíblia de que tenha havido outras rebeliões angélicas. Não, eu também nunca disse isso, né? Entendemos, portanto, que o texto de Revelação 12, 3 e 4, ao falar sobre o dragão, Satanás, ter arrastado, não diz lá ter arrastado, diz que Satanás arrasta. Olha como é que eles são desonestos. O texto lá fala no presente, João está vendo um evento presente. Ele está vendo aquilo acontecer, mas ele já citou no capítulo 1, versículo 1 em diante, que o que ele está vendo é o evento futuro. E ele está vendo que o dragão arrasta 1/3 das estrelas. Ele não diz que ele está vendo que o dragão arrastou lá no passado. Mas eles são muito desonestos. Dá raiva isso. Entendemos, portanto, que o texto de Revelação 12, 3 e 4, ao falar sobre o grande dragão, nessa época ainda usava revelação, né? Eles ainda responderam aqui como revelação. Porque não tinha saído a Bíblia cinza em português de 2015. Ao falar sobre o grande dragão, Satanás ter arrastado com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu e tê-las lançado para baixo à terra, aponta para a ocasião em que, antes do dilúvio, Satanás induziu anjos a descerem à terra e coabitarem com as filhas dos homens, Gênesis 6, versículo 4. Onde é que está na Bíblia que Satanás desencaminhou esses anjos que vieram ter relações com mulheres? Onde? Me mostra um texto na Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e ler de ponta a ponta, Gênesis e Apocalipse. Me mostra um só texto que diz que foi Satanás que desencaminhou esses anjos aqui, de Gênesis no capítulo 6, a virem e ter relações com as mulheres. Mostra só um texto que mostra aqui que foi Satanás que fez isso. Aí alguém vai dizer, mas Satanás é que desencaminha. E quem desencaminhou Satanás? Foi ele sozinho. E os anjos não têm personalidade própria? Eles não poderiam eles mesmos decidir se rebelar? Precisava de Satanás para isso? Satanás não precisou de ninguém, eles precisavam por quê? Além do que, está um problema de discrepância cronológica, conforme eu já citei. E aí eles dizem que isso é uma citação do livro Clímax de Revelação, página 178, parágrafo 8. Ora, o livro para mim não tem significado de autoridade nenhum. Agora o mais cabuloso está aqui no último parágrafo da carta, essa parte aqui. Essa partezinha aí final é a que dá mais ranço. Esse é o modo de entendermos como e quando Satanás e os demais anjos se rebelaram contra Jeová, tendo por base o que a Bíblia diz sobre o assunto. Não é tendo por base, é tendo por base o que o corpo governante diz, não a Bíblia. Aí olha só, eles apontam para mim, ao invés de olhar para o próprio rabo. Fazer conjecturas além disso não é de forma alguma um procedimento sábio. Quem é que está fazendo conjecturas? Eu não fiz conjectura nenhuma, eu simplesmente peguei o texto bíblico e vi como ele está escrito. E o texto, primeiro, Gênesis não diz nada de Satanás desencaminhar aqueles anjos. Segundo, João, em Apocalipse, está falando de eventos futuros e fala que Satanás arrasta 1/3 das estrelas. Não está falando que ele arrastou antes do dilúvio. Quem fez dessa conjectura não fui eu, foram eles. Mas olha como é que eles invertem a situação. Precisamos nos apegar ao princípio indicado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:6. Olha bem, como é que ainda são hipócritas. Ou seja, o de não ir além das coisas escritas. Quem foi além das coisas escritas? Quem é que foi além do que está escrito? Me explica. Seja honesto, você. Quem foi além?
Continuando. Afinal, o conhecimento que Jeová nos tem dado a obter, isso aqui é o cala-boca, ó. Afinal, o conhecimento, aliás, antes aqui, ó, confiamos no desejo do irmão de agir dessa forma, tentando me induzir a um raciocínio. Afinal, o conhecimento que Jeová nos tem ajudado a obter sobre os seus propósitos através do escravo fiel e discreto é tão maravilhoso que qualquer pequeno detalhe que pessoalmente talvez tenhamos dificuldade de entender é insignificante quando comparado com o conjunto de verdades que nós possuímos. Olha que legal. Quer dizer, você vê a discrepância. Um livro que foi estudado 3 vezes no mundo inteiro é um detalhe pequeno. Inseriram conjecturas, inseriram coisas que a Bíblia não diz, mas isso é um detalhe pequeno. Por quê? Porque eu apontei. Aí eu é que sou o errado, eu é que estou descumprindo 1 Coríntios 4,6. Quando eu estou questionando por que eles violaram 1 Coríntios 4,6, inserindo coisas que a Bíblia não diz, aí eles dizem que sou eu que estou fazendo conjectura e inserindo. São muito desonestos. Fala a verdade. Fala a verdade. Dá ou não dá raiva de ver uma coisa dessa? Por isso, nessa época eu já estava desperto. Eu estava escrevendo justamente para ficar bem claro. E cópias dessas cartas aqui foram todas enviadas para o superintendente de circuito, para eles poderem usar para tentar me pressionar, para extrair de mim se eu sou ou não apóstata, para poder ser expulso da organização. Porque do corpo de anciãos eu já ia ser expulso. Só que eles ainda não conseguiam me convencer, nem se dar por convencido. Eles vinham com a carta: você escreveu isso, por que você escreveu? Eu escrevi porque eu tenho a liberdade de expressão e tem um campo lá na área dos anciãos que é a parte de ensino, departamento de ensino. Para que serve o departamento de ensino? Para que tem aquela parte ali para você escrever para o departamento de ensino e fazer perguntas? É justamente para fazer perguntas, não é? Ou é para enfeite? E aí, como eu sempre usava algum argumento, eu conseguia sair pela tangente e isso ficou martelando-se por cerca de 5 anos ainda. Os anciãos em cima de mim, eu tentando contra-argumentar usando as próprias publicações, dizendo aqui, ó, essa revista aqui diz que nós devemos raciocinar, devemos questionar, devemos perguntar, não devemos ter mente fechada, devemos ter mente aberta, não devemos ficar irritados se alguém questiona o que nós acreditamos, então não tem necessidade nenhuma da organização ficar com raiva se eu fizer pergunta, se eu discordar, não é verdade? Então, com esse tipo de argumentação, eu consegui ainda me sustentar no corpo de anciãos por cerca de 5 anos. Eu não podia sair por causa da família. Mas, por fim, se tornou insustentável me manter no corpo de anciãos e me expulsaram em 2019. Como eu ainda estava lá cricrisando, né, não adorando ao corpo governante, o resultado, me expulsaram um ano depois, em 2020. Graças a Deus, hoje eu estou livre do controle total do corpo governante sobre a minha vida. Bem, o que você achou disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E se você também tem algumas questões que gostaria que fossem faladas, comentadas, né? Pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de analisar e ver como que a gente pode trabalhar em cima delas. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Até lá!